Fala família, começando aqui mais um episódio. Já estamos com a câmera errada aqui. Pera aí, essa câmera, essa webcam. Aí. Começando aqui mais um episódio do Boteco Esporte Clube. Mano, hoje é um episódio especial. Novamente estamos sem os participantes padrão, mas hoje é por escolha. Hoje eles não foram convidados. Hoje a gente fez uma ditadura alvinegra aqui. E, cara, trouxe um parceiro meu aí, botafoguense também, pra gente falar um pouquinho sobre. Ele tá bem trajado com a camisa, eu para manter uma posição isenta, estou de branco. Enfim, a gente vai comentar hoje um pouquinho sobre essas notícias que estão saindo sobre a SAF do Botafogo, o que está acontecendo. Eu tinha prometido um vídeo desse aqui, e enfim, vamos comentar um pouquinho. Para vocês que não conhecem, esse é o Ilai barra Eduardo, tá sempre lá ajudando a montar os mosaicos e dar jogos. Como é que você tá, mano? Tudo bem, meio gripadinho, mas pelo Botafogo Pegou uma tudo. gripe, né? Exatamente. Então, gente, seguinte, como eu já disse, né, trouxe ele aqui para a gente debater. Hoje é só Botafogo, hoje não tem outros times, então, enfim, conteúdo específico hoje. E, mano, vamos lá começar. Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês uma matéria que saiu aqui da CNN, e aí a gente vai debatendo sobre, tá? Então vamos lá. Linha do tempo. Entenda a briga judicial entre Textor e a Eagle pela SAF do Botafogo. Disputa pelo controle do Campeonato Carioca, chega à justiça para a do norte-americano da Holden Football e agravando a crise financeira do Lyon. Isso já é uma notícia diferente, né, o perdão, né, o Eduardo, de que pelo que a gente sabia em tese antes, era que o Textor que tinha por liberdade própria largado o Lyon, né? Mas aparentemente ele foi meio que largaram ele, né? Exatamente. Ele até botou aquele papinho lá de que ia focar no Botafogo. Eu achei um pouquinho estranho, né? Eu não caí muito no papinho, não. Mas também não imaginava que ia ser um negócio dessa Eu acho que é meio a meio ali, né? Tipo, eu acho que é fato que ele ia focar mais no Botafogo, mas não é como se, não, tô saindo aqui de boa. proporção. A- Foi só não, É, né? até porque o Texas é um cara que, como todo bom americano, ele tem um ego elevadíssimo, então acho que ele não aceitaria sair por baixo, né? Ele poderia até, né, depois focar no Botafogo, só que eu acho que não dessa maneira, né? Eu acho que ele primeiro, inicialmente, ia tentar fazer o Lyon, teoricamente, dar certo, para depois ele, né, se fosse focar no Botafogo, né? Ele não gosta de E aí, perder nada. seguindo. Não Ele não gosta. gosta. E aí, seguindo ali, fala, disputa pela SAF do Botafogo, chegou na justiça e tal, como mostra a Itatiaia Esporte. E aí, isso, né, para a gente contextualizar, a Eagle, em 2022, adquire o Botafogo, né, 90% das ações do Botafogo, e aí o Botafogo passa a fazer parte da rede, que é o Crystal Palace, que na época era o único clube do Textor, né, o Molenbeek, que é o time do Textor na Bélgica, e o Lyon, ele chega, acho que em meio de 22, ou início de 23, eu não lembro. Não, meio para final de 22, né, que o Lyon chega. E aí é onde começa o problema todo. A ideia do Texo do grupo era a criação de uma parceria colaborativa entre os clubes com um caixa único, né? Com transferências e até doação de jogadores. John Texo fundou o Eagle Football, mas cedeu 40% das ações da holding para levantar recursos para a compra do Leão, dando como garantias o Botafogo e o Molenbeek. Então, aqui a gente já vê um movimento que é o Texo saindo do controle majoritário da Eagle. E isso é a parte só que ele cedeu para comprar o Lyon, né? Evidentemente ainda deve ter algum percentual aí dos acionistas, né, que ajudaram ele a comprar o Botafogo, o Palace, né? Então, o Textor aparentemente ele não é mais o majoritário da Eagle, né? Então, enfim, aí cedeu 40%, afastando o Textor do Lyon. A crise financeira do Lyon resultou no rebaixamento da equipe para a segunda divisão pelo DNCG, o órgão regulador do financeiro do futebol francês, que já foi revertido, né? Em 24, o Lyon estava impedido de fazer contratações. Fala, Eduardo. Não, foi revertido depois da saída dele. Isso é um detalhe importante. Tipo, uma semana depois, né, praticamente. E aí tanto que o Almada não, quem? O Igor e o Luiz Henrique, eles não vão pro Leão exatamente por causa disso, né? Aí eles fazem um trâmite todo bizarro lá com o Almada, que acho que já tinha alguma coisa em contrato, enfim. Aí culpado até de onde é que faz do Leão 30 de junho, 2 meses, né, praticamente. E aí, 9 de julho, a Michelle Kang, uma das investidoras da compra do Lyon, assume a presidência. A Michelle Kang, para quem não conhece, ela não é socialite, não, mas ela é uma investidora do Grupo Ares, se eu não me engano, que controlava o futebol feminino do Lyon.
né? E agora ela tá à frente do futebol principal do Lyon. E aí agora o Textor, né, tá transferindo os ativos do Botafogo para uma nova empresa e tá tentando fazer a recompra. E aí que a gente entra no ponto dessa foto aqui do senhor Textor e Marinax, o Eduardo. Saiu notícia nesses últimos dias que o Marinax fez um aporte pro Textor, eu não, acho que de 100 milhões de euros para ajudar o Textor a recomprar o Botafogo, lembrando que, né, hoje o Botafogo está em outra situação, então o Textor não vai pagar o mesmo valor que, teoricamente, ele... Agora, de fato, ele tem que comprar, né? Comprar dele mesmo, mas ele tem que comprar e não garantia de investimento, que foi o que aconteceu antes, né? E aí o Marinax colocou como condição, o Eduardo, se o Textor não pagar em tanto tempo, ele assumir a SAF, o controle da SAF do Botafogo futuramente. O que você acha desse movimento? E você acha que já tem alguma coisa desse grego aí com cara de vamos deixar para lá, desse grego para assumir o Botafogo no futuro? Cara, eu só espero que não aconteça nada que seja o Textor sair do Botafogo. Nem por essa garantia, nem por essa treta. Mas assim, essa medida foi é a única coisa que o Textor tem para fazer, cara. Infelizmente. É com quem ele já tem uma boa relação de negócios. É um cara que tem muita grana, né? É dono de um clube da Premier League, tem muita grana. Bem mais que ele, inclusive. Não tinha muito o que ele fazer. Ele tem que recomprar. E assim, o pessoal da Liga não vai vender barato. Com certeza não vai. Até porque eles estão, tipo, em litígio, né? E, cara, o Texas, ele sempre foi esse cara de dobrar a aposta, né? Ele nunca foi o cara que, né? Tanto que a gente até comentou aqui sobre a questão do Lyon, ele perde um ali, e aí ele vai, né? Tipo, nem né, em jogos de carteado, assim, que você vai lá e aposta tudo, é o Texas, cara. Ele acontece o que aconteceu com o Botafogo em 2023, e ele vai lá para 24, ele não dobra a aposta, ele, porra, quadruplica e tem sucesso. No Lyon, ele tentou o máximo que dava também e não conseguiu, né? E agora é isso, cara. Pedindo um empréstimo ali pro Grego, a gente não sabe como é que são as condições do empréstimo, e tá dobrando a aposta de novo para ver se ele consegue reerguer o Botafogo. E aí a gente pausa essa notícia aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela, a notícia principal. E O aí all-in tem uma carta aqui. Fala, Eduardo. o all-in dele de cara nesse caso aí já é criar a empresa meio que sem falar com ninguém da Igor, né? Ele já É, tinha. é. Ele vai. Para afastar o Botafogo e o Molenbeek, em termos práticos, acho que, né, acho que ninguém vai fazer questão de ter o Molenbeek, é um time inexpressivo da Bélgica, né, que não gera receita praticamente. Sim. E, cara, saiu essa matéria no GE, tem 2 dias, que ali, em carta, Botafogo afirma que Lyon pegou, atenção agora, hein, mais de 771 milhões em empréstimos com o clube desde 2023. Aí, a Alvinegro também tem débitos antigos com o co-irmão e cobra 286 milhões em dívidas. O clube francês acredita que o valor seja menor. Ali, uma carta enviada por Taira Ruda afirmou que o Alvinegro emprestou 122 milhões de euros para o Lyon. Cara, é um valor muito grande, assim, que entra naquilo do texto de cofre único, que a gente até falava quando vendia alguém ou quando comprava alguém, que o dinheiro não era essencialmente do Botafogo, né? Era um dinheiro, né, do texto do negócio todo, só que o que a gente achava desde o início é que o Lyon que era o trem pagador, digamos, da operação, e na verdade não, né, Eduardo? É o Botafogo. Até me surpreendeu um pouco quando eu li essa notícia, porque é o que parecia muito na cara, né? Porque é um clube europeu que naturalmente vai ter mais aporte, vai ter mais investimento. Sendo O pelo dinheiro contrário, dos caras vale 6, o nosso, né? era a gente sustentando o time da Europa. Quem diria, né? Não. E é aquilo, é muito dinheiro e tal, 771 milhões de euros, que eu acredito que, né, a torcida até fala, porra, esse dinheiro vem Botafogo, Botafogo vai contratar. Não. Esse dinheiro é pro Textor, evidentemente, resolver o problema dele. E eu acredito que o Botafogo nem vai receber esse dinheiro. Eu acho que vai acontecer. O Textor tem a dívida que ele pagou, acho que 400 milhões de euros no Lyon. O Texor não tem dinheiro para esse giro, né? O, pelo que consta, o Texor tem, acho que é 1,5 bilhão de dólares em coisa que é um dinheiro que é aplicado, considera imóvel e tal. Então, É ele na não conta. tem esse. Não é, porra, 1,5 bilhão de dólares na conta, e mesmo se ele tivesse, ninguém faz um giro gigante desse, né? Se tu tem R$ 1.000 na conta, você não bota 300, 400 em uma operação direta, a não ser que você tenha, né, prospecção de receber logo ali um pouco mais. Então, evidentemente, a compra do próprio Botafogo não é um valor que sai direto. E, cara, eu acho que vai ficar meio tipo assim, ó, pô, a gente tá com essa dívida aí,
do Grupo Ares, que é um grupo que está no Chelsea, no Atlético de Madrid, é um fundo de investimento, né? Que empresta dinheiro para os clubes em troca de futuramente eles assumiram o controle do Milan, né? O Milan tinha uma dívida com o Grupo Ares também, assumiu o controle, o ex-presidente, e aí eles escolheram algum cara para controlar lá o Milan, então, enfim, é um fundo de investimento que trabalha assim. E, cara, eu acredito que no final vai ficar nessa aí mesmo, de o texto, ó, tá, esse dinheiro aí fica aí, e aí a gente encerra aqui, me deixa comprar o Botafogo com o Lyon, com o Molenbeek, e acabou essa relação. Mas ainda assim é muita coisa que a gente não conhece, né, o Eduardo? A gente, né, fica tentando aqui fazer, tem até essa outra matéria aqui do Fogão Net, Botafogo emprestou 523 milhões por Lyon, então a gente vê. Aí o Lyon fala que é 100 milhões, essa do Fogão Net é de quando? É de hoje, foi quando? 1 hora da tarde. Então, né, o Lyon fala que deve 100, o Botafogo uma hora é 700, outra hora é 500, aí é caixa único, não é? Como é que faz para regularizar isso? É complicado, né, a gente entender. É um tema muito complexo, cara. É justiça brasileira, é briga societária, é muita coisa em conjunto. É muita coisa em conjunto. E assim, eu É. acho que joga o valor um pouco pro alto, até pela barganha da negociação ali, né? Não sei se chega realmente a ser esse valor na prática. E aquilo, mesmo que seja, ninguém nunca, né? Quem tem dívida e tal, nunca paga valor integral, né? Às vezes você tá com uma dívida ali de cartão de crédito, que é, né, do nosso universo aqui, né? Às vezes você compra alguma coisa ali, teu pai, tua mãe, teu avô, e aí não conseguiu pagar e tá com uma dívida de, sei lá, de 5 mil reais, aí você negocia ali e paga 300, 400, 500, 600, 700 reais, porque, né, a maioria vai ficar postergando para pagar, então às vezes a empresa, até porque a maior parte de dívida é juros, né? Você paga. Na prática, você não paga a dívida, você paga os juros da dívida. Então, meio que pro lugar eles vão ficar nela, né? Não ganha nem perde, mas enfim. E aí o Texas ele bota até o Botafogo como é que eu posso dizer? Como garantia financeira, né? Ele pegou um novo empréstimo do Marinax, se não me engano, e tem um outro, eu acho, para poder recomprar o Botafogo, e aí, enfim, tem questão de cota de TV. Cara, é um assunto que a gente tem que ficar né, fiscalizando, até porque não dá para a gente achar que, porque a gente gosta do Texto, e é fato, né? Isso. O Texto Sim. lhe deu os 2 principais títulos do Botafogo e muito por causa dele, né? Se o Botafogo esse ano, né, tá abaixo do esperado, também é por conta dele, mas também só ganhou no passado por conta dele. Então, assim, se não fosse o Texto no passado, muito provavelmente o Botafogo não ganharia nem a Libertadores nem o Brasileiro e tal. Também tem, Então, hum, também tem o fato que nenhuma reformulação costuma ser boa, né, cara? Então imagina tu reformular, tipo, um novo investidor, não, e o Copa. Botafogo reformulou, né? Porque, tipo, mudou o início do ano, aí no meio do ano já tava encaixando o Jair e tal, aí sai também, aí o Gregory sai, o John ia sair, acaba que vai ficar, né? Então, assim, se for ver o Botafogo, não sei se tem 2 jogos a menos do brasileiro, né? Se ganhar, você até pode dizer que tá ali disputando o top 4 e Liga. tá bem, dá pra camuflar, tá uma briga e tá ali no bem na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Classificado para as quartas de final depois de 8 anos, né? Eu acho. O Botafogo não passava para as quartas, um negócio que incomodava. Então, enfim, cara, é muito difícil essa situação porque a gente não sabe de fato o que tem de dívida. A questão é ficar acompanhando. Eu acho, e aí é uma crítica, eu acho que o presidente atual do Botafogo ele é muito parceirão do Texto. Eu acho que ele tem que ser parceiro, mas assim, eu acho que falta mais cobrar para saber a real situação do clube, porque né, o Botafogo em si tem contato com o Texas tem 3 anos, né? Não dá para saber tudo da vida dele, como é que ele funciona. E é isso, né, Eduardo? Agora a gente aguardar para saber o que vai acontecer nos próximos passos, né? E, cara, esses 10% que o Botafogo associativo tem, assim, praticamente salvou o Textor, cara. Porque foi o Botafogo associativo que bateu o pé, porque senão o Textor já tava. Na prática é isso. O primeiro ato desse litígio foi o Texas largar o Lyon, né? E depois a Eagle tentou substituir ele. Que até, não, a Eagle, não é o Texas, o presidente da Eagle mas tem um grupo de investidores, né? Toda empresa é assim. E Cara, tem tem esse. um. Então, o Texas, ele evidentemente não é a maioria lá, e tanto que ele está tentando recomprar a Eagle, só que
evidentemente a Eagle vai colocar todas as imposições, até porque para eles ter o Botafogo é um bom negócio. Saiu uma matéria, deixa eu até ver se eu acho aqui. Botafogo. Teve uma. Deixa eu ver aqui se eu acho. Botafogo projeta faturar 1,1 bilhão. Até vou botar aqui, ó. 1,1 bilhão em 2025. Aí, Botafogo bate marca de 1,1 bilhão de reforço, que é reforço, né? 3 anos de sábado. Botafogo está precisando de 1 bilhão, que é questão de reforço. Mas, enfim, cara, a tendência não, já dá para falar que o Botafogo, nesse ano de 24, já passou de 1 bilhão. E talvez esse ano, se a gente for botar por cima aí, tem as vendas do Igor, que aparentemente foi o dobro do que a gente imaginava, né? Pro Forest, 43 milhões de euros, que é um valor, porra, absurdo. Seria a maior venda da história do clube. É o maior negócio bobear se a gente for ver que se vai. É porque é aquilo, né? A gente não sabe como é que funciona esse negócio do Textor. O Danilo foi pago? Não foi pago? O Igor vai ser esse valor todo? A gente não sabe. Mas vamos tratar das últimas aqui, que o Igor saiu por 43. Cara, o Botafogo pega ele de graça e um ano depois vende por 43. Não dá nem para calcular o lucro, né, que o Botafogo teve. Muito caro. Então aí do Igor 200 e tantos milhões, Luiz Henrique mais quase 200 milhões, e a premiação do Mundial uns 200 e pouco milhões, então dá 600, 700, e aí cota de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, estádio, então já dá para dizer que esse ano só até essa metade o Botafogo, venda do Gregory, né, 8 milhões de euros, que ninguém imaginava que ia acontecer, já dá para dizer que esse ano o Botafogo, do próprio Jair, né, o Botafogo comprou, mas vendeu também, questão de superávit, mais questão de faturamento, acho que Botafogo nesse meio de ano, até a gente não é mais meio do ano, né? Meio pro final já passou de 1 bilhão, né, Eduardo? Cara, se demore também esses valores do Jair, do Igor, até entram no cálculo lá do Marinacos com o John. Cara, não dá pra gente saber, porque o Botafogo ainda não divulgou o balanço, né? Que é uma coisa que a torcida tá cobrando. Não dá pra gente saber o que foi feito e tal. Os valores reais, né? A gente vai ter que esperar terminar esse litígio do Texas, a não ser que ele solte antes. Mas o Botafogo mostra que é um clube, né, superavitário minimamente, né? Apesar do valor gastos em reforços é aquilo, né? Quanto mais você aposta, mais você tende a ganhar. Então, acho que o Texo ele tem isso como base para ele. E então a Eagle, cara, não vai aceitar soltar o Botafogo tão rápido, não. Eu acho que eles vão tentar segurar, até porque para eles podem até negociar a venda, se eles ganharem a disputa com o Texas, eles podem negociar a venda com outra pessoa, né, Eduardo? Exatamente, cara. Eu tava lendo que o clube associativo ter poder de decisão ajuda muito, porque a causa tá na justiça brasileira, entendeu? Se fosse, tipo assim, 100% SAF, uma briga de sócios, a situação ia ser completamente diferente, cara. É. Pelo modelo que como foi montado, e também o Botafogo se preparou muito para virar SAF, esses 10% acho que vai mudar a história, vai mudar o rumo dessa história aí. Então, agora é isso, a gente esperar ver o que vai acontecer, e é aquilo, né? Claro, a gente gosta do John Texel, mas evidentemente a gente está aqui preocupado com o que vai melhor acontecer com o Botafogo, né? Se o melhor para o Botafogo é o tal grego assumir, que ele assuma e, enfim, boa sorte para o Texan, mas a gente prefere que se der para continuar com o Texan, um cara que, né, a gente já criou um laço afetivo, que continue, mas, cara, ver o que vai acontecer. De fato, tem notícias que são preocupantes, né? Essa situação do Texas de não pagar empresário, isso é ruim, né? Até porque, né, o Texas ele tem esse negócio de confrontar o status quo, digamos assim, do futebol, mas não tem como ele fazer isso com as pessoas que regem, né? Então, se não pagar os caras, uma hora não vai conseguir trazer jogador e tal. Então, é ver o que vai acontecer. A gente vai ficar no aguardo aí. Qualquer coisa que tenha mais atualizações, se o Texas vai sair e tal, a gente volta aqui. Vou refazer o convite pro Eduardo pra gente comentar mais sobre. E é isso, né, cara? Torcer para dar tudo certo, ver se essa relação com o Marinac vai ser boa. E agora, o que ajuda também, né? O Botafogo se classificar na Copa do Brasil, Libertadores. Porque se o Botafogo começa a cair, por exemplo, é eliminado ontem. Flertou ali no inicinho, né? Com aquele gol anulado, aquele chute do John. Aquele... Aí cai da Libertadores. Já, o Texas já perde até. Quando o Botafogo perdeu pro Cruzeiro, já tinha gente, né? Fala que o Texas, não sei o que tal, aí ganha, já muda tudo. Tanto que a gente até trouxe aqui no vídeo, eu falei, cara,
comentei acho que isso contigo também, cara, pra mim a derrota com o Cruzeiro é puramente aquilo ali de Botafogo não conseguir ganhar do Cruzeiro, e eu acho que não ia mudar nada, assim, Botafogo fez um jogo, acho que burocrático contra o Bragantino, esse último jogo, mas assim, era o que tinha que fazer também, o time, né, goleiro sem ritmo, 2 zagueiro canhoto, volante, sem atacante, enfim, uma confusão, então o Botafogo segue bem aí, e aí, né, eu acho que o Texas vai investir um pouco mais agora na janela, porque é isso, cara. Se ele quer, a única chance dele ganhar essa guerra judicial é o Botafogo continuar bem e ganhar alguma coisa no final do ano, que aí ele vai ter motivo, né? Porque num ano que teoricamente o Botafogo fez tudo errado, que talvez não mereça ganhar, o Botafogo vai lá e ganha, é meio que não tem o que a Eagle fazer, né? Então, agora é esperar, não tem mais o que fazer. E é isso, rapaziada. Agradecer de novo o Eduardo aí pela participação, né? A gente aqui, né, ainda não tem um consultor financeiro, né? O que nem o GE tem lá, o Rodrigo Capello. Mas enfim, se a gente achar alguém, se alguém for da área, quiser falar, a gente convida aqui também, Mas, porque né, a gente não faz ideia. Negócio de bilionário é entre eles e a gente torcer pelo Botafogo tá bem. Algum recado final, Eduardo? cara, eu só quero que o Castor fique. Tem afetividade nisso, mas também tem racionalidade, porque o perfil de investidor pesa muito, cara. Tem que ser alguém que, pô, o Teste é um cara que bota a cara, que parece que realmente ama o clube, que ele quer ganhar, o que tu falou, é o ego dele, pô. E eu quero um cara que tenha. As SAFs que tem grupo, a gente não vê tendo muito sucesso, né? Geralmente, o Marinax, ele é o cara, né? Se conhece a do Vasco, ninguém sabia quem era o sócio principal. A do Bahia, né? Não tem alguém para cobrar, que a gente sabe que, né? O cara que. Até para outras coisas, eu sempre falava quando o Tex assumiu que eu não criticava mais diretor de futebol, porque aparentemente quem resolve as coisas são ele. Então, o treinador é ruim, mas aí, porra, quem contratou o Texto? O Danilo. O Danilo acredito que seja mais um movimento ali entre eles e tal. Claro, tem a aprovação do scout. Não que precise, né? Todo mundo conhece o Danilo já. Mas enfim, vamos esperar agora e torcer para continuar dando tudo certo. Semana que vem tem Libertadores. Muito importante o Botafogo ganhar. Primeiro jogo em casa, tem que fazer saldo. Sem a loucura também de, se não fizer 5-0, perdemos. Até porque a É, gente foi lá na altitude já 2 vezes, né, Eduardo? Perdemos uma e empatamos a outra, né? Não é isso? acho que foi 0-0 na Sula. 23. E Não, 1-0 que a gente toma um gol, primeiro lance, um erro bobo ali, erro lá, de né, calcular o tempo ali de bola e tal, e vamos ver se o o Casal Botafogo consegue. não tinha como Oi? não. O Casal ainda era titular naquele jogo ali. Era o Walter e o Bastos. O Bastos assumindo aquele jogo ali do outro lado, né? Mas Tinha como. enfim, né? Eu acho que 2-0 tá bom. A gente se classifica lá. Se der tudo errado, a gente pede para um jogador ser expulso, que a gente ativa o protocolo 1 a menos e dá certo. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Segue o Eduardo lá na rede social dele, no Instagram, tá aqui na descrição. Segue o Boteco também. E voltamos. Hoje é quinta. Provavelmente sábado. Provavelmente não. Cobra o Luan, vai lá no Instagram do Luan e cobra ele para fazer a thumb do vídeo de sábado, porque senão não teremos vídeos de uma tier list. Então é isso, tamo junto, valeu.